Estação Cidadania. Educação e desenvolvimento social pelos 1080 AM. Produção e apresentação, Laura Berruti. Boa tarde. Começa agora a Estação Cidadania, uma realização do DEDS, Departamento de Educação e Desenvolvimento Social da Pró-Reitoria de Extensão da URGS, que toda quinta-feira, à 13h, está aqui na Rádio da Universidade. Dia 17 de junho, ocorreu o segundo Conversações Afirmativas, cujo tema em discussão foi a cultura de periferia. O evento foi organizado pelo DEDS em parceria com o Museu da URGS. O Estação de hoje se propõe a estender a temática e debater mais sobre o assunto do evento. Fique conosco, o Estação está no ar. No programa de hoje, vamos conversar com Cláudio Omar Carrasco Martins, sócio proprietário da Carrasco Produções. Boa tarde, Carrasco. Muito obrigada pela sua presença. Ora, para mim é uma satisfação poder trazer um pouco da minha contribuição por esse espaço de comunicação aqui na Rádio da URGS. Bom, cultura de periferia é plural ou singular? Cultura é sempre plural. Cultura de periferia, quando se fala de cultura de periferia, é exatamente o que acontece dentro de um ser que está na periferia. Como seria uma teoria de Darwin que o meio influente acaba se usando o chavão de cultura de periferia, mas na verdade a cultura é do ser humano que habita aquele espaço e acaba sendo influenciado diretamente por isso. Daí vem o termo de cultura de periferia, que a palavra periferia ela pode ser até considerada fora, e na verdade a cultura não pode ser fora, ela tem que ser dentro. Eu acho que a cultura de periferia é a manifestação de elementos, de pessoas que estão naquele momento, naquele local. Mas quando elas deslocam, a cultura vai com elas. Então a cultura deixa de ser periferia, a cultura é cultura. Perfeito. E como a periferia urbana dá conta de produzir e desfrutar da arte, da cultura elitizada? Essa questão ela é muito complexa porque nos grandes centros, nos países mais desenvolvidos, isso se dá com uma naturalidade, porque existe aquele trânsito que faz com que o elemento, o agente cultural que está ali na periferia, que está no gueto, consiga levar a sua arte para o centro mais elitizado. Mas, no geral, nos países, digamos os países do terceiro mundo, vamos voltar para o Brasil, vamos voltar para o Sul, especificamente Porto Alegre, a coisa é muito elitizada. Às vezes esse elo não acontece, dessa busca do agente de cultura, o elemento que cria a cultura, a pessoa, o artista, lá da periferia, trazer para o centro urbano. O centro urbano sempre acaba trazendo a cultura quando existe um interesse específico no modismo, numa tendência, mas não existe investimento, não existe uma via de duas mãos. E como você enxerga a miscigenação da cultura urbana com na classe elitizada? Nós temos aí exemplos clássicos, né? Vamos falar de um ritmo que há pouco tempo era maldito e hoje é um pop, que é o funk. Hoje, o funk o que era? Era o som de preto, som de favelado, né? Que era até a letra de uma música do funk carioca. O funk carioca, ele vem inspirado no funk Miami pancadão, mas tomou todo o espectro brasileiro rítmico, de sonoridades como maculelê, como jongo, como o próprio samba, com batidas muito, muito brasileiras. Deu aquela brasilidade. Então ele desvinculou do funk Miami pancadão e gerou o funk carioca, que foi o grande boom no Brasil. E esse era uma música, um ritmo, que era exatamente como diz a letra, é som de preto, de favelado. Só que quando toca ninguém fica parado. Isso é um fenômeno que invadiu as classes sociais mais elitizadas. Hoje o funk é tema de novela. Hoje nas casas mais elitizadas, a juventude não negra consome o funk tanto como a juventude do gueto, seja ela negra, parda, mista ou branca, mas do gueto, porque no gueto todo mundo é negro, né? Na dificuldade a cor se unifica. Então eu acho que nesse sentido o funk é um grande exemplo.
E essas manifestações produzidas na periferia são exclusivamente expressões artísticas ou são ferramentas emancipadoras? Eu te diria que são ferramentas libertárias, porque através da manifestação de artistas, seja através da dança, seja através da música, seja através do grafite, do skate de periferia, enfim, é uma forma libertária, porque é a oportunidade que o jovem de periferia, o menino, a menina de periferia, eles têm de se livrar, de ser cooptado pela grande garra que existe nesses guetos, que é o tráfico de drogas. Então eles têm, através da cultura, uma forma... Primeiro, a cultura é o esclarecedor. Eu costumo dizer que a cultura é uma grande arma e os dominadores sabem disso, portanto, eles centralizam a cultura, eles não socializam a cultura, porque sabem que a partir do momento que o jovem de periferia for esclarecido com a sua força, com a sua juventude, com a sua criatividade, abastecido, alimentado, munido da informação da cultura, ele conseguirá fazer a transformação. E a transformação para o dominador não é interessante. Então, eu vejo que a cultura na periferia ela é libertária, ela é esclarecedora. Ela tanto pode ser consumida no próprio local, que é o primeiro passo, e depois ser exportada. Quando ela sai, o indivíduo sai junto, ele tem essa oportunidade. Então, eu diria que a cultura é libertária. Na roda de conversas do dia 17 sobre cultura de periferia, tivemos diferentes agentes produtores de experiências musicais, poéticas, cinematográficas, entre outros. Como você vê os deslocamentos como realizado pela Feira Hip Hop na Esquina Democrática e o Sopapo Poético, que acontece no espaço cultural da cidade? São manifestações, nós vivemos num mundo de diversidade, mesmo quando se existe uma igualdade, e ela deve existir sempre, a igualdade, mesmo sendo diferentes, somos iguais, mas dentro de uma diversidade existem as manifestações, seja dentro do samba, do reggae, do hip hop, do sopapo poético, que o sopapo poético, na verdade, ele é um epicentro cultural, onde ele abrange a cultura, a literatura, a dança, a musicalidade, a expressão. Então, ele é um epicentro cultural, esse papo poético. A manifestação da feira do hip hop, que é uma coisa que a juventude, essa nova face da juventude hip hop, que vem lá do gueto, com a sua origem, mas que se transformou com essa miscigenação, com as chegadas de irmãos africanos, e trazendo outras tendências, como no caso o narrador Carrenga, que é um dos responsáveis, dos mentores dessa feira. Isto é também uma forma de se libertar e de se expressar e de divulgar, porque a Esquina Democrática, como o próprio nome diz, é uma esquina tradicional que já na década de 70 abrigava o movimento Black Power, um grande tempo das festas Black de Jaramus e Som, e outras tantas, depois na sequência Mano Delcio, G-Powers. Ali era o grande encontro onde haviam as panfletagens. Então já é um território. Ali já é um território. E essas manifestações são, no meu modo de ver, são manifestações de divulgação, de esclarecimento e de libertação. Porque quando se coloca uma manifestação numa esquina democrática, se consegue interagir diretamente com a população, que é o que o sistema muitas vezes não permite. E, além de não permitir, ele não motiva, ele não incentiva. Então, quando se tem essas aberturas, mesmo que sejam brechas, e a partir de uma brecha se faz a abertura e até uma ruptura, a cultura consegue se manifestar. Seja na sua diversidade, como no caso aí, como você citou, a questão do sopapo, que é uma coisa muito mais ampla, porque é um epicentro cultural onde acontece várias manifestações. No caso do hip hop, é uma manifestação segmentada de um estilo, de um ritmo, de um modo de viver, mas que todos têm o seu mesmo eco de apelo, que é levar para a população, seja para os meios de comunicação, saber que isso existe, isso acontece, isso é transformador, isso é libertário. E para encerrar a entrevista, como você avalia o impacto da realização de atividades como conversações afirmativas para a universidade e para a comunidade afora?
primeiro lugar, eu vejo com muita satisfação e tive a honra de estar nas 2 edições e espero estar em todas as edições. Já estou fazendo aqui o meu comercial. Né? Eu acho fantástico porque a gente sabe que a Universidade Federal, não só no sul do Brasil, como em todo o Brasil, sempre foram centros acadêmicos elitizados. Quando a gente encontra uma universidade do cunho da URGS interagindo com a população, interagindo com a sociedade, abrindo suas salas, né, para aquela comunidade não acadêmica, mas que possam vir se expressar, que possam vir dialogar, a gente consegue chegar naquele pensamento de que quando a gente consegue buscar lá a força da cultura de periferia, associar com a força do conhecimento acadêmico, que o conhecimento acadêmico ele tem várias fontes, ele bebe em várias fontes, né, universais, e a cultura também faz isso de uma forma diferente, porque não tem o alcance que tem uma universidade federal, que pode se relacionar muito rapidamente com várias universidades do mundo. Agora, já com o advento, felizmente, da internet, da força que nós temos hoje, com as plataformas digitais, qualquer pessoa pode comunicar com qualquer pessoa, qualquer parte do planeta. Então, quando essas 2 metades se juntam, que é o saber popular, o conhecimento popular, que há algum tempo atrás a cultura acadêmica sempre renegava que existe uma universidade livre, que existe uma universidade na rua, existe uma universidade no mundo, existe o acadêmico, mas existe a vida. As pessoas que vêm da periferia, elas se formam na vida, se formam na rua. Existem muitos saberes nesta faculdade, que é a faculdade da vida, da rua. Existe muita tecnologia, muito saber dentro da faculdade, do mundo acadêmico. Quando essas partes se juntam, a gente acaba chegando naquele pensamento de Boff, que são as 2 metades. Quando essas 2 metades se unirem. Então, eu vejo exatamente como Leonardo Boff já visualizava que essa fórmula é quase que perfeita, porque perfeito só Deus. Então, eu acho que a universidade está de parabéns e deve ampliar muito mais e deve sair também de dentro das salas do campus e invadir salas nas periferias, em outros centros, provocar essa discussão, com os centros culturais, governamentais, como Casa de Cultura, Usando Gasômetro, de todos esses espaços que acabam se elitizando, porque as pessoas nem imaginam que pode entrar nesse espaço, que podem ter salas, que podem ter voz, que podem ter internet, que podem interagir com outra parte da cultura que elas não têm acesso, porque não dizem para elas que têm acesso. Então, acho que o papel da universidade é vital, e eu dou parabéns e me coloco sempre à disposição como colaborador. O entrevistado de hoje é o produtor e agente cultural Cláudio Omar Carrasco Martins, sócio proprietário da Carrasco Produções. Neste espaço, nós iremos divulgar depoimentos sobre o assunto em pauta no programa. A pergunta de hoje é: como você define a cultura de periferia? Bom, meu nome é Joaquim, sou mais conhecido aí como Nego Joca, eu sou cantor de rap e, enfim, representando na condição de contribuinte para a cultura hip hop, eu acho que a cultura de periferia ela está entrelaçada, né? Tanto como uma expressão artística como uma expressão política, porque acho que puxando mesmo pro hip hop, assim, quando eu comecei a fazer, eu não me preocupava muito com essa questão política. Eu fui entender algum tempo depois de hip hop que quando eu me expressava artisticamente, na verdade, eu estava me expressando politicamente também, porque eu abordava várias questões sociais, né, dos casos do governo, conflitos na sociedade, enfim, de uma forma artística, mas também acabava expressando a política. Então, acho que a cultura da periferia ela está sempre
entrelaçada nessa questão social com a questão política. Meu nome é Silvana Rodrigues, eu sou artista e estudante de políticas públicas. A cultura de periferia é a cultura que não está estanque, ela está sempre em movimento. A partir da periferia surgem muitos movimentos, mas eles não surgem pensados para ser qualquer coisa que não o existir como manifestação daquele grupo. Se tu pegar, por exemplo, as roupas dos rappers, que hoje a gente conhece, tipo, ver o camisetão e tal, como um estilo, né? Tipo, o mercado vende como um estilo. Mas, na verdade, são roupas que o menino pobre da periferia ganha as roupas do irmão mais velho, do primo mais velho, e usa aquela roupa grande porque é a roupa que tem. Daí o mercado externo a essa periferia, que torna tudo, enfim, produto, olha e pensa que é um estilo, que é algo criado para ser qualquer outra coisa e vende aquilo como discurso de qualquer coisa que não é só as pessoas vivendo, sabe? Então, não acho que seja algo tão pensado. É mais a sobrevivência das pessoas mesmo, né? Tipo, a música é o reflexo também da carência de outras coisas que não chegam até lá. Então, tu faz uma música do cotidiano, tu veste o que tu pode vestir, tu come o que tu pode comer. Me chamo Mário Marques, sou estudante de arquivologia na URGS, e cultura de periferia, para mim, eu posso definir ela como um modo de transformação de vida, né? Como ela mudou a minha vida, eu acredito que ela mude a vida de muitas pessoas que vêm da periferia, né? Através dela, eu consegui muitas atividades, muitas formação, né? Consegui informação e formação para minha vida. E a cultura de periferia, que no meu caso foi o hip hop, seus 5 elementos, ela proporcionou com que eu saísse da minha realidade, né? Que é a criminalidade, tráfico de drogas e tal, do bairro onde eu moro. E ela me proporcionou novos horizontes, fez com que eu mudasse totalmente a minha visão de vida. E através dessa cultura, eu acredito que ela possibilite outros conceitos, assim, né? Digamos, a gente sai da nossa realidade, de quem mora de periferia sabe do que eu estou falando, para outras possibilidades, desde culturas artísticas, desde formação, que nem eu consegui entrar na universidade. E eu acredito que é isso aí, que ela é um método de transformar vidas, né? Oxi, se o tempo permitir, deixe-me fluir. Se o tempo permitir, a fuagem vai surgir pro mundo inteiro aplaudir. Oxente, se o tempo permitir, a fuagem vai fluir. Se o tempo permitir, pro mundo inteiro aplaudir. Se o tempo permitir, rapadura vai surgir pro mundo inteiro aplaudir. Se o tempo permitir, eu quero descobrir lugares, os muitos que não vi e que de fato são milhares. Se o tempo permitir, eu transmitir minha verdade. Partindo da quebrada, cairá a maquiagem. Se ele permitir, seremos fonte diretriz. Mudança no país, na música 1 milhão de bis. Se o tempo permitir, na vida que nasci, pra rua me ouvir, que a voz não deixe de fluir. Se o tempo permitir que a gente se mantenha firme, eu falo todo time, na fé longe do crime. Se o tempo permitir, aos sentimentos bons que fiquem onde estão, guardados no coração. Se o tempo permitir tudo ser natural, daremos as conquistas na moral, seu valor real. Se o tempo permitir, na vida eu quero mais, uma negritude também nossos ancestrais. Se o tempo permitir, uma vai se abrir, o mundo vai ouvir, todos vão cantar assim, numa voz sem fim, a luz vai descobrir meu verso no universo, ao infinito enfim. Se o tempo permitir, uma vai se abrir, o mundo vai ouvir, todos vão cantar assim, numa voz sem fim, a luz vai descobrir meu verso no universo, ao infinito. Se o tempo permitir, mas que existir, a rima do MC nunca se omitiu. Senti que a em mim, de transmitir, resistir, construir, no ouvir, repelir, que supera-se, que conserva-se, que entrega-se, que eleva-se. Zero cronômetros, meros autônomos, levam incômodos, cegam quilômetros, quebram termômetros, e poucos cômodos, pregam fenômenos em egos crônicos, verbos atômicos, em verbos cômicos. Vou ver o espetáculo do canto dos pássaros, e para longe dos carros e dos semáforos, fugir pra fora dos lábios monossilábicos, fluir como ser fantástico em ventos ásperos, no contratempo de dentro, intenso momento, talento, compensa esse sentimento que tem é tão profundo, minuto, segundo, oxigênio que empenho. No próximo programa, o tema em pauta no Estação Cidadania vai ser sobre a internacionalização de programas de extensão na universidade.
mande uma mensagem para o Facebook do DEDS ou para o e-mail deds@prorext.urgs.br o que você pensa sobre o assunto. O Estação Cidadania é uma realização do Departamento de Educação e Desenvolvimento Social da Pró-Reitoria de Extensão da URGS. O programa vai ao ar todas as quintas-feiras, à 13h, na rádio da universidade. Produção: Laura Berruti e Patrícia dos Santos. Coordenação: equipe do DEDS. Gravação e edição: Kleber Trindade. Mesa de áudio: Vladimir Fontoura. Até a próxima semana. Tchau!